todo mês a Verde Asset solta a sua carta mensal, que são poucos parágrafos, e lá eles escreveram, né, fundo gerido pelo Luiz Stuberger, talvez um dos mais tradicionais gestores do multimercados do Brasil, e lá diz que um dia antes das eleições eles montaram uma posição em Bitcoin. E acho que a gente já teve algumas conversas na sua última participação aqui e também nas nossas almoços, cafés que a gente já tomou, falando sobre a aceitação do mundo institucional brasileiro a esse universo, né? Como a B2V que nasceu em 2017, imagino que muita gente na época que você criou a gestora falou, você tá maluco? Vai criar um negócio de cripto, enfim. E aí hoje, talvez uma das mais tradicionais gestoras multimercados montaram uma posição. Se foi algo tático, se foi algo estrutural, aí não sei, aí a gente talvez vai saber mais pra frente, mas como vocês acompanham isso? Vem com um certo otimismo? Já é um sinal dessa aceitação de um ativo já está começando a ficar um pouco mais tradicional, ou para vocês, assim, já é uma tendência que não importa se o Stuberger, o Xavier, o Jakurski estão vou dar minha opinião aqui, Alexandre, eu acho que isso aí é uma tendência que vai acontecer. Eu sempre digo assim, eu tenho muito mais convicção na direção do que no timing, tá? O fato de você ter o fenômeno que foi o lançamento dos ETFs esse ano, acho que ajuda muito, não só pelos efeitos de primeira ordem, que é o fluxo que vai diretamente, mas pelos efeitos de segunda ordem, que é você ter uma casa com a distribuição do tamanho da BlackRock, fazendo o case lá certinho, assim, espalhando a palavra, tá? Essa aceitação pelo mercado tradicional, e aí pegando mais até assim esse cenário dos gestores macro brasileiro, que são assim, gestores muito bons, só que a gente tem, assim, o mercado brasileiro ainda é um mercado muito focado em renda fixa e câmbio. Uhum. Sempre foi o mote do nosso mercado aqui. Equities ali tem momentos ali, voos de galinha, que vai e volta, mas assim, e eu acho que assim, essa turma toda ainda presta muito pouco atenção a cripto como classe de ativo e Bitcoin em particular, e gastou até hoje muito pouco tempo tentando entender o que faz sentido, o que não faz sentido, como é que isso fica junto no portfólio, como é que é esse ativo, o que representa, o que ele é, o que ele pode ser no portfólio, tá? Eu acho que isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Como eu falei, eu não tenho muita convicção na velocidade que isso vai acontecer, mas que vai acontecer, para mim, é muito claro isso. Não vamos esquecer que a gente teve um ano super complicado para a indústria de multimercado. Então, assim, eu brinco assim, hoje talvez a última coisa que o pessoal vai estar parando para prestar atenção aqui, não, peraí, deixa eu inventar um outro ativo aqui para eu ver, talvez não seja a maior preocupação da indústria agora, tá? Mas eu acho que isso vai acontecer de uma forma que a gente já vê isso acontecendo nos Estados Unidos, né, Xande? Assim, já tem a quantidade de gente que tem, até os próprios, a quantidade de hedge funds que já tem posição nos ETFs. Então, assim, vai acontecer porque faz sentido. Uhum. Tá? Eu vou ser um pouco mais polêmico. Não, assim, eu acho que a indústria a indústria de hedge fund, ela está tendo anos ruins, mas não seria o momento de você fazer alguma coisa diferente? Talvez o que o Verde tenha feito seja justamente isso. Eu imagino que ele tem alguma experiência em fazer gestão, está com 70 anos. Ele está falando o seguinte, olha, aquele jogo que eu jogava talvez não está encaixando da mesma forma. Vamos dizer, uma luta de boxe. Você tenta do jeito, tenta do outro, não está funcionando, vamos buscar alternativas. Para mim, claramente, um bom gestor, no momento que está difícil o jogo, ele busca alternativas. O que me surpreende muito é que a indústria brasileira, ela meio que menosprezou o ativo que teve melhor performance nos últimos 10 anos. Então, vamos lá, eu gosto mais de números e fatos. Tem um preconceito. Eu não sei se é preconceito, eu não vou adjetivar, porque eu acho que se a gente senta com eles é difícil saber o que está passando, mas assim, o que a gente sabe, o ETF foi 11 de janeiro. O ETF, lá nos Estados Unidos, você tem que meio que a cada 3 meses mostrar o que você tem na posição. Saiu o relatório. Tem 1.000 fundos de hedge fund com ETF de Bitcoin na carteira.
E você olha o nome, tipo, os que mais tem são os melhores. Isso. Então, esses nomes daquela assim, a elite da elite da elite, tá toda lá. Não sei se tá arbitrando, sabe? Mas tá lá. Paul Tudor Jones, ele já falou isso 3 anos atrás. Druckenmiller. O Druckenmiller adora esse negócio. Então, assim, no Brasil, eu gostaria que o verde fosse o primeiro de vários. Porque eu acho que é bom. Então, assim, por que a gente está feliz? Meu cliente está ganhando dinheiro. A gente, assim, o nosso trabalho é dar dinheiro, remunerar o dinheiro do cliente. É uma responsabilidade gigantesca. Para fazer isso, a gente escolheu um caminho. Desde o primeiro momento, assim, eu tenho uma super tranquilidade de falar aqui, porque a gente fala o que eu vou falar hoje, a gente fala exatamente a mesma coisa há 7 anos. Passa por preço, passa por, vamos dizer, o mercado vai amadurecendo. Uhum. Então, assim, o Brasil foi muito antes. A gente teve ETF 2 anos antes, mas ninguém usou. Se você pegar, é engraçado, quando lançaram o ETF do Itaú, a gente estava nesse lançamento, porque a gente conhece bem a turma lá, a gente meio que... E daí eu falei, esse vai ser o ETF que vai mais subir. Porque o timing deles foi muito bom. Eu falei assim, esse vai ser o ETF que mais subiu. Foi o ETF que mais subiu ano passado, é o ETF que está subindo mais esse ano. E daí o que acontece? A BlackRock, ela disse que em outubro o ETF de Bitcoin foi entre todos os produtos. Ela tem aqueles produtos, que ETF do mundo. Uhum. Foi o que mais captou. Uhum. Se você olhar na indústria nacional, quase não captou. Então, assim, o que está acontecendo? E aí a minha leitura um pouco eu acho que a indústria nacional, ela se assusta com as coisas erradas. Então a gente está tão acostumado a ter problemas em vários dos ativos locais, que nem gastou e fala assim, o criptoativos, ele navega numa outra raia. É outro risco, é outro retorno e compõe um portfólio. É um pouco que a gente fala. E lá fora, assim, só para completar, o raciocínio é o seguinte, é muito mais fácil porque a hora que vem Paul Tudor Jones, a hora que vem BlackRock, a hora que vem a Fidelity fala para botar no portfólio. Exato. Uhum. Era isso que eu ia trazer. Que, assim, você não precisa ser um mega entusiasta de criptomoeda, nem uma pessoa que odeia absurdamente para ficar short, né? Enfim, acho que Deus me livre se alguém fez isso, nem sei se dá. Mas a partir do momento que uma grande instituição estudiosa do mercado, né, não tem um viés, não tem nada assim que justifique ela fazer uma análise favorável à cripto, coloca dentro do estudo dela que dentro de uma composição de portfólio você aumenta o retorno esperado e diminui a volatilidade, né? Você melhora o Sharpe do seu portfólio, tendo uma parcela pequena. Acho que só foi aquilo que me motivou a ter cripto na carteira. Assim, eu nunca soube o suficiente para ter muito mais do que eu tenho ali no meu portfólio, mas eu tinha o que eu considerava que ajudaria a ter esse rebalanceamento que no final foi muito bom, né? A gente, sei lá, a primeira vez que a gente conversou, que foi quando foi meu primeiro aporte nisso, então assim, é um investimento que ajuda na composição. Não precisaria ser um super estudioso sobre isso. E quando eu falo assim, que assim, eu acho de certo modo, primeiro, assim, a nossa indústria é muito, não é monotemática, mas é bitemática, né? Que é isso aí, nossa indústria é muito câmbio e renda fixa. Sempre foi, porque sempre funcionou, né? Agora, quando eu falo a questão do preconceito, é porque, primeiro, isso foi uma coisa que a gente viu muito, a gente começou a operar cripto em 2017, tá? E eu lembro quando a gente começou a estudar, a olhar o mercado, era uma polarização absurda, tá? Então, o pessoal que era cripto nativo, aquele negocinho, isso aqui vai resolver todos os problemas do mundo. Eu brinco assim, da cura do câncer, a paz mundial, se resolve tudo com o Bitcoin, era o que a turma achava. E do outro lado, do lado mais tradicional, um preconceito, porque tinha muita coisa, não, isso aí só é usado para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, etc, etc, não tem lastro. Então, assim, preconceito no sentido assim, que esse era o discurso, mas das pessoas que não pararam um mínimo tempo para você entender o que é e fazer isso aí. Pô, quem tá falando o que tá falando? Por que tá falando? Pô, esse cara aqui é esperto. Deixa eu entender por que ele falou isso aqui. E sim, você tem que gastar um tempo para entender uma classe de ativo nova. Você não vai chegar aqui em 5 minutos de conversa, não, pô, entendido. Não vai.
Não vai. Eu falo assim, pô, o que a gente tem hoje imagina você também, Alexandre, o que a gente tem hoje, assim, de convicção, cara, não foi um dia para outro você fazer, não. Cada dia você vai estudando, vai lendo, e o bacana até que eu acho de Bitcoin, assim, e de cripto, é que, assim, fez a gente, pelo nosso caso aqui, reestudar e olhar para muitas coisas do passado, história financeira, por que as coisas são como são, por que o dinheiro tem valor, por que muda uma reserva de valor para outra, essas coisas historicamente, tem muito insight, muita informação que te facilitam estudar isso. Então assim, eu até falo, qualquer pessoa que gosta de finanças, que gosta de indústria financeira, cara, isso é um terreno fertíssimo, assim, entende isso aqui, estuda. Então quando fala preconceito é isso, as pessoas têm alguma opinião formada sem gastar algum tempo. E, de novo, cara, assim, tem que gastar tempo, concorda? Porque você não vai descobrir de uma hora para outra. Então... Mas é o mundo moderno, né? Todo mundo tem um monte de opinião sobre uma coisa isso, que... Então, assim, Só que investimento, cara, não funciona. Tem, cara. Estuda, exatamente. Não tem teologia em investimento, né? Deixa eu entender o que é isso aqui, né? Então... E essa polarização diminuiu, tá? Mas eu lembro que isso, na época, me chocou muito. Eu falei pro pessoal, olha só, provavelmente é nem uma coisa nem outra. Vamos entender o que é isso aqui e tentar formar uma opinião, né? E de novo, agora, pô, isso aí, tem caras que são respeitados pela indústria tradicional que tem, talvez, cabeça mais aberta, que falam sobre isso há algum tempo. Pô, deixa eu entender o que esse cara tá falando aí. Do mesmo jeito assim, que tem o Munger aqui, que tem o coisa que eu não gostava. Não sei se o Munger parou aí pra estudar sobre... Mas ok, tem opinião pra tudo, entendeu? Então, os motivos se olhava o Munger que ele não gostava, eu nunca vi nenhum motivo assim muito conveniente. Nunca não vi ele se aprofundando em porque ele não gostava. Então, tá bom, ok. É uma opinião. Vamos entender o que né? Eu tenho uma teoria dele. E também de todo mundo de... Assim, eu acho que o problema é o seguinte. Para uma pessoa com a cabeça dele. Eles assim, tem um investidor que ele gosta de fluxo de caixa. Então, ele vai para ação e vai para bond. Ele gosta de fluxo de caixa, e fluxo de caixa, fluxo de caixa, e daí o dinheiro está trabalhando, que conceitualmente eu acho fantástico, eu entendo o que está por trás. Acontece que no mundo moderno, ativos sem fluxo de caixa foram bons investimentos. Então acho que o problema dele é com o ouro e com o Bitcoin, porque não tem fluxo de caixa. Só que o Bitcoin, ele não tem fluxo de caixa hoje. Então, existem formas de você criar fluxo de caixa no Bitcoin. São bem mais complexas. Então, por exemplo, a MicroStrategy faz isso através de opcionalidades. Mas o Bitcoin, ora, o que a gente acha que vai acontecer? Ele um dia vai ser moeda. Nenhuma moeda tem fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Quando você empresta o real, compra o CDB, e por emprestar você recebeu o fluxo de caixa. Vai acontecer a mesma coisa com o Bitcoin. Não é agora. É quando ele virar uma moeda. E quando ele vai virar uma moeda? Nada que tem 60 de vol é moeda. Não vai ser, não é reserva de valor. A gente acha que um dia o Bitcoin vai estar na mão de 1 bilhão de pessoas. Na hora que está na mão de 1 bilhão de pessoas, a volatilidade vai caindo. Então assim, eu sempre falei o seguinte, a única coisa que eu sei é que a volatilidade vai cair. E do momento que a gente entrou para agora, tá caindo. Tremendamente. E hoje, com o lançamento das opções, vai cair ainda mais. Por quê? Players como a gente vão lá e vão vender volatilidade. Eu tenho um fundo... Assim, a gente nunca operou volatilidade porque nunca foi possível. Então, assim, o amadurecimento do mercado faz com que o ativo vá para uma quantidade maior de players. Não, eu falei que tem 1.000 hedge funds já nos Estados Unidos. Vai ter... Se tem 1.000 nos Estados Unidos, quantos hedge funds vão ter? Porque Bitcoin você vai ter em qualquer hedge fund de qualquer lugar do mundo. Então, é um ativo com uma característica muito especial. Seria, quando fala ouro digital, eu acho que é uma analogia que é pertinente. Então, quando a gente começou, você fala, quanto vale esse negócio? A gente fala, 50% de ouro. Por quê? Você faz ali, quando você tem um ativo, o que você fala? Qual que é o addressable market desse negócio? O que ele vai substituir? Ouro. 50% de ouro parece que faz sentido. Estamos caminhando. Então, hoje, né, estamos beirando ali 1/10 do ouro. Chegou agora no Market Makers? Então, vou deixar aqui e aqui os 2 melhores episódios do canal, na minha opinião. E também, clica aqui e inscreva-se no canal.